noite a todos. A quem estiver ou a quem for assistir essa apresentação, desejo boa noite à minha professora. Eu escolhi esse tema porque eu achei bem interessante e o objetivo dessa apresentação era aprender uma coisa nova e repassar esse conteúdo de uma forma clara e objetiva. E quando eu estava pesquisando sobre alguns temas que eu poderia utilizar durante essa apresentação, me deparei com isso, que é dispositivo de segurança elétrica usados em instalações industriais e residenciais. Eu escolhi esse tema porque, ao longo da apresentação, além de falar os dispositivos, tanto que são usados nas instalações industriais e nas residenciais, também vou falar um pouco sobre a norma. Que a gente sabe que no Brasil, a norma técnica que regulamenta os procedimentos de instalações de redes elétricas é a ABNT NBR 5410. Segundo a norma, os principais dispositivos de segurança elétrica para instalações prediais, residenciais ou industriais são fusíveis, DPS, que no caso são dispositivos de proteção de surto ou de sobretensões, DR, que é diferencial de residual, ou DTM, que são disjuntor termomagnético. E aqui eu listei uma série de dispositivos que são utilizados tanto, tanto nas instalações industriais como nas residenciais. O primeiro deles é o fusível. Os fusíveis são dispositivos de proteção compostos por um elemento condutor capaz de fundir-se quando ocorre uma ocorrência específica e intervalo de tempo bem determinado. Os fusíveis mais comuns em instalações de baixa tensão são do tipo de rosca, cartucho, faca ou vírgula. E de A10 e NH de alta capacidade e disruptivo. Trata-se de um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes por descarga ou curto, e deve ser substituído após seu acionamento. Outro dispositivo que eu achei bem interessante, até eu listei, é o segundo dispositivo, que é o dispositivo DPS. Esse dispositivo, basicamente, os protetores de surto preservam instalações e equipamentos elétricos e eletrônicos contra os efeitos diretos e indiretos de descargas atmosféricas. E para exemplificar isso, esses mesmos são classificados em classe A, na verdade, classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 elimina efeitos diretos das descargas atmosféricas. A classe 2 protege equipamentos elétricos contra sobretensões induzidas ou conduzidas originais de descargas atmosféricas. E a classe 3 é usados para proteger equipamentos situados a mais de 30 metros do DPS de cabeceira. Outro dispositivo que é um dos dispositivos que são mais utilizados tanto nas instalações industriais como nas residenciais é o dispositivo DR. Basicamente, esse dispositivo protege pessoas de choque. Ele é necessário porque o disjuntor termomagnético não reconhece pequenas correntes,
que podem, mesmo assim, causar danos graves ao corpo de mamíferos. Por esse motivo, a NBR 5410 obriga a utilização de dispositivos DR em locais molhados ou úmidos. Exemplo disso são pontos de utilização em locais molhados ou sujeitos a lavagens, como cozinhas, garais e lavanderias. Outro exemplo são tomadas internas usadas para alimentar equipamentos em áreas externas. Dando mais exemplos, posso citar pontos situados onde há banheiro ou chuveiro, pontos de tomada em locais não residenciais e tomadas e iluminação em áreas externas. Outro dispositivo que também ele se enquadra nesse quesito de mais usados em tanto instalações industriais como residenciais é o DTM. Basicamente, esse dispositivo é o mais comum de todos. O disjuntor termomagnético é um dispositivo de manobra e proteção, isto é, ele é capaz de desarmar-se automaticamente ao detectar calor atípico no circuito, que pode indicar corrente excedente. Tais dispositivos são classificados conforme o tipo de funcionamento. Um deles é pelo número de polos, monopolar, bifásico ou trifásico, pela corrente de curto-circuito de curva B, C ou D. Outro dispositivo que ele é bem utilizado nesse tipo de instalação, tanto industrial como residencial, são disjuntores, que basicamente os disjuntores são capazes de cortar o circuito caso este comece a operar fora das condições normais, prevenindo a formação de arco elétrico. Em instalações de baixa tensão, kick legs, são utilizados dispositivos do tipo no phase ou sem fusível, que já interrompe o fluxo da corrente abrindo uma chave. Tendo em vista isso, neste caso o dispositivo é composto por dois elementos capazes de detectar a presença de sobrecorrente, que pode vir de curto ou sobrecarga. Elemento térmico, que detecta sobrecarga de longa duração, e elemento magnético, que detecta curto-circuito. Os disjuntores têm também uma chave e uma câmara de extinção de arco elétrico, que é formada no momento que a chave abre-se. E assim, os dispositivos de segurança fazem parte do sistema de proteção do circuito, porém, como eu falei, há diferenças entre as aplicações de instalações industriais como residenciais. Essas diferenças são classificadas baseadas na norma, como eu falei no início, que é da ABNT NBR 5410, que é a norma técnica que regulamenta os procedimentos para instalações das redes elétricas de baixa tensão até 1000 watts em tensão alternada e 1500 watts em tensão contínua. Essa norma ela é baseada na IEC 60.364.
E fica nítido uma coisa: edificações residenciais e comerciais, estabelecimentos institucionais e de uso público, estabelecimentos industriais, estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros, edificações pré-fabricadas, trailers, campings, marinas e canteiros e instalações temporárias. Basicamente, essa apresentação tinha o intuito de falar quais os dispositivos que são mais utilizados nesses dois tipos de instalações, tanto a instalação industrial como a residencial. Também ela tinha o objetivo de falar os dispositivos mais utilizados nessas instalações nos quais foram apresentados, que foram os fusíveis, os dispositivos DPS, os dispositivos DR, os dispositivos DTM e os disjuntores. Além disso, também foi explanado um pouco a norma que regulamenta tudo isso, todo esse processo, que é a ABNT NBR 5.400.